Oiê, eu sou a Josi falando. Como prometido, a Kátia, minha amiga linda, está aqui. Nós vamos evoluir um pouquinho mais sobre a questão de educação financeira. Vou te apresentar a Kátia novamente, só fisicamente, mas depois ela vai falar novamente quem é. A Kátia é fofa, é linda, é uma boneca. Tá com o cabelinho hoje enroladinho, óculos, que é a marca dela com certeza, tá com um casaco bege, né, digamos assim, e é linda. Essa é a Kátia. Minha amiga, em primeiro lugar, eu sempre falo que aqui, todos os meus convidados aqui, se Deus quiser, teremos muitos, porque eu Isso quero mesmo. que você fale o que você quer saber, mande perguntas para mim, depois eu vou te dar o caminho direitinho, mas eu vou trazer os meus amigos aqui, de forma real. A gente não vai falar nada assim técnico, que você vai se afastar da gente. A gente quer manter vocês aqui conosco para aprender cada vez mais e para transformar um pouquinho que seja a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. Legal. Kátia se apresenta um pouquinho de novo, novamente. Ela vai ficar bem conhecida daqui, viu? Porque ela vai aparecer bastante. Mas no começo, assim, eu vou deixar ela se apresentando. Fala. Eu sou a Kátia Souza, eu sou educadora, mentora e consultora financeira. Linda. Trabalhei muitos anos no mercado financeiro e estou aí mais como educadora financeira para ajudar você a não viver só para pagar conta. Pelo contrário, né? Meu objetivo aqui é ajudá-los a ter uma vida financeira muito melhor. Que bom. Só para quem não acompanhou, e se você acompanhou, a Kátia fez um vídeo anteriormente com a gente, onde ela falava um pouco o que é educação financeira. A gente desmistificou um pouquinho que essa questão de educação financeira é para todo mundo, é para a gente realmente dar um start diferente na vida da gente, é para a gente transformar a vida da gente ser um pouquinho mais leve. Como é que você falava que a educação financeira serve para quê mesmo? Educação financeira serve para a gente ter mais liberdade. É isso, é isso. Vamos fazer uma brincadeira onde Bora. eu vou me colocar no lugar de em algumas situações, desculpa, em que eu vou te pedir alguns conselhos. Só para eu enxergar assim a vida real. E aí você vai me dar alguns conselhos da vida real. Pé no chão. Bora Combinado? lá. Combinado? Olha só. Eu tenho a minha vida completamente bagunçada. Financeiramente eu gasto muito, não poupo nada, eu compro tudo que me vem na cabeça. Eu vou para o shopping como se o mundo fosse realmente só naquele dia, celular, cartão de crédito. Meu cartão de crédito então é daquele jeito, gasto como se não houvesse amanhã, como se eu não fosse pagar no dia seguinte. Qual o primeiro conselho da Kátia? Puxa. Você viu que eu sou É, daquele jeito. é bem importante, primeiro, a gente entender os motivos pelo qual você faz isso. Porque, como eu sempre falo, Josi, nem tudo é sobre o dinheiro. Quando as pessoas têm um comportamento de, como você falou, né, de não pensar no amanhã, tudo isso tem a ver com aquilo que ela é influenciada, que ela foi influenciada ao longo de toda a história dela. Então, o primeiro ponto é tentar entender isso, né? Tanto não só eu entender, mas como você também se entender. Porque às vezes a gente pensa, poxa vida, por que eu sou assim? Vai ter um motivo, né, pelo qual. E eu acredito muito que quando você entende qual é o seu motivo, fica mais fácil de você realmente ir na sua dor, falar, puxa vida, então eu preciso entender qual é o meu papel. Ai, você é uma linda. Você sabe assim, gente, a gente não combinou nada que a gente vai conversar Verdade. e eu de verdade, a gente vai fazer uma coisa muito natural para você entender que é possível o que a gente está falando, que é realmente o que a gente pensa, o que a gente está falando. É. Uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, para os meus amigos, problemas a gente vai ter. Ah, sem A dúvidas. vida não é só maravilhas, não é o paraíso. Só que a partir do momento que você entende o problema, você consegue, então, peraí, o que é esse problema e como resolver? Às vezes a gente passa o dia inteiro nervoso, com, sei lá, com aquela coisa mal. Mas se a gente volta, fala assim, por que eu tô assim? Que seja, porque uma pessoa me respondeu mal de alguma forma, porque de repente brigou com o namorado, porque minha mãe deu bronca. Se a gente entende aquilo e a gente fala assim, a gente se resolver com a gente, se a gente entende, se a gente se resolver com aquele problema, a gente vai tirar da frente. A gente vai conversar de frente com aquele problema e a gente vai tirar. É isso que você fala que a gente tem que fazer? Sim, eu acredito muito que a gente tem gatilhos, sabe, Josi? Gatilhos, por exemplo, quando a pessoa come demasiadamente, tem um gatilho ali. Às vezes foi uma emoção, né? Qual que foi a emoção que gerou aquilo? Então eu quero dizer, no frigir dos ovos, que finanças não é sempre sobre dinheiro.
É muito mais do que isso. Porque de fato, Josi, se fosse sobre dinheiro, você já sabe que você não pode gastar além do que você ganha, que você não precisa ter 10 cartões de crédito, que você precisa ter uma planilha ou um caderno, que seja. Isso é racional, digamos assim. Todo mundo sabe disso. Mas por que nós não fazemos? Essa é a pergunta. E essa é uma pergunta que nos leva a pensar qual é o comportamento que está por trás disso. Show. E aí, a partir Muito mais comportamental, desculpa. Sim, muito mais comportamento. Então, hoje, o que eu observo, né? Entendi qual é o meu tipo de comportamento, por que tá me levando a isso. Normalmente, quando eu faço os atendimentos, eu costumo muito entender quais são os valores pessoais que aquela pessoa tem, Sim. porque são os valores que nos movem, né? E aí, a partir disso, então, é começar a traçar realmente alguns objetivos. Por quê? Porque sem meta, sem prioridades, ninguém sabe o que precisa chegar, onde vai chegar, né? Sim. Então, por exemplo, quando você fala assim, o dinheiro, eu gasto demais. Poxa, é possível que você não estabeleça absolutamente nada na sua vida, que você não tem uma meta financeira. Eu quero realizar um sonho. Possivelmente é o tipo de pessoa que fala, nossa, eu quero ir pra Disney, mas vai passar a vida sem ir. E passa a vida sem ir, por quê? Porque não virou uma meta, né? Não virou um objetivo. Não então, o estabeleceu. dinheiro sai para qualquer lugar. Sim, exatamente. E para uma pessoa que realmente, assim, vamos pensar também no caso real. Uma pessoa, vou falar ficticiamente porque tem alguma coisinha aí para você me dar de dica. Uma pessoa que usa o básico, que ganha o básico, mas ok, essa pessoa ganha o básico e usa isso para o fluxo de caixa do mês dele. Ou seja, paga as despesas de internet, mas assim, tem uma internet de 350 megas, aquelas coisas todas lá que eu não entendo nada, mas eu preciso ter a top, né? Não posso ter só aquela de 100, porque eu não sei, não funciona para mim. Eu tenho os gastos com assinatura de TV, que são aquelas TVs que... Mas eu preciso ter. Lá os meus filhos, coitadinhos, precisam de uma televisão com 89 canais de esporte, 79 canais de... Já que eles não podem viajar, eu preciso compensar na televisão, né? 79 canais de filmes e não sei o que lá, não sei o que lá. Tenho também um telefone fixo e um telefone celular e eu também pago outra internet e pago outra assinatura. Tá certo isso? Tá direitinho isso? Com certeza, diante da sua fala, tem muitas coisas que você pode melhorar. Que é o que a gente conversou no outro vídeo que eu vou trazer agora. Sim. Que é o quê? Você sempre pensar em 3 pontos principais, né? Tô vendo que eu tenho muitos canais. Você precisa de muitos canais? Talvez, agora, uma pergunta é, você precisa cancelar esses canais? Nem sempre você precisa cancelar. Você pode simplesmente reduzir. Então, às vezes, Josi, o que normalmente nesse perfil a pessoa pensa, eu vou ter que cancelar tudo. Eu vou sair cancelando a internet. Coitado do meu filho, não vai ficar sem. Exatamente, mas não é cancelar, é realmente reduzir ou substituir. Então, por isso que você saber qual é a melhor estratégia é o mais adequado para você. E você só conhece essa estratégia quando você entende um pouco mais sobre educação financeira. Porque educação financeira não é só sobre os números, mas as estratégias que você pode utilizar para você poder ter uma vida financeira melhor. Joia. Então, nesse conceito, seria interessante a gente fazer assim, a gente fazer uma planilha, mas aquela planilha, não precisa ser Excel, essas coisas todas que a gente já falou que não, gente, não fica com medo. A gente anotar, que seja num papel de um caderno qualquer, quais são as minhas despesas, quais são todos os meus gastos, o que realmente eu uso e começar a mapear. Exatamente. Mapear e reduzir. Reduzir, de repente, se você paga uma internet que não usa totalmente. Nós, por exemplo, nós precisamos de uma internet boa, porque a gente trabalha com isso, então a gente realmente precisa. Eu vou tirar a minha, não posso tirar. Mas, de repente, de 350 que você usa e vai para 200, se isso realmente tem um custo um pouco melhor, já dá para tirar. Se você tem, de repente, uma conta bancária, que muitas vezes a gente negligencia isso, né? Porque a gente paga, fala, depois eu cancelo. Se você tem uma conta bancária, que hoje em dia você tem uma conta que é a conta básica que você pode ter, e você paga lá... R$70. R$70. Precisa pagar isso? Você hoje em dia não tem... não usa mais cheque. Alguma vez você já usou courrier, que é cobrado na sua conta? Não. Nunca usei também. Tantas coisas que são cobradas, mas que a gente não para pensar e mapear e tirar e ligar. Porque também a gente mapeia, mas fala, amanhã eu ligo. Para. E esse é um grande ponto, sabe, Jô? Que é o quê? O que eu observo que as pessoas, elas anotam no caderno,
ou seja, né, na mente, eu tô levando a informação de que eu tô controlando as minhas finanças. Só anotando. Mas, na verdade, não é só anotação. É essa análise que precisa ser feita. Porque sem essa análise, você não vai conseguir chegar a nada. Não sei se você lembra, ou não sei se eu já te contei essa história, mas uma das minhas primeiras clientes, ela guardava os comprovantes todos dentro de uma caixa de sapato. Pra quê? Só guardar? Mas na mente dela, ela controla. Você entende? Porque Só a nossa guardando. mente leva-nos a entender que, tipo, olha, eu tô fazendo alguma coisa pelas minhas finanças. Então eu tô guardando, então eu tô tirando foto lá do comprovante. Tô controlando, enquanto na verdade não é isso. Porque o que você precisa fazer é realmente parar pra pensar nisso tudo. Ah, uma coisa também importante disso que a gente tá falando, Josi, é que tem muitas pessoas que não querem fazer isso. Elas não querem dedicar o tempo delas pra poder negociar uma operadora. Ah, porque vai demorar muito tempo, vou levar mais de uma hora para falar. No meu ponto de vista, eu imagino que o seu também, amiga, o tempo é dinheiro. Sim. E às vezes você ficar lá uma hora, você vai economizar muito mais, principalmente quando a gente pensa no ano. Exatamente. Esse é o meu pensamento, mas tem muitas pessoas que não pensam assim e preferem não lidar com o dinheiro. Ok, não lidar, mas vai ter uma consequência. E essa consequência é o quê? Tem que aumentar a renda. Então eu vou ter que sair totalmente da minha zona de conforto, daquilo que eu vivo hoje, para poder ter mais outras fontes de renda. Então eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer outras coisas. Não quer sair? Tudo bem. Porque o meu papel como educadora financeira, e o seu também, Ju, é nós fazermos a orientação. Eu não posso fazer pela pessoa. Eu não faço nada pelos meus mentorados. Sim. No meu ponto de vista, eu estou ali para orientar, para dar o direcionamento, para incentivar, para encorajar. Eu incentivo muito. Porque por exemplo, quando eu estou no processo de mentoria, Ju, eu estou ali direto com o meu cliente. O meu WhatsApp está livre para ele chegar em mim e falar, Cá, olha, eu estou com dificuldade nisso. Eu vou chegar e vou falar, e aí, você fez antes do nosso próximo encontro? E aí, você conseguiu fazer aquilo que nós combinamos? Como é que foi? Sim. A pessoa se sente mais encorajada. Sim, você direciona. Exatamente. Agora existe essa questão que eu tô te falando. Não quer? Tudo bem, mas saiba que você vai ter uma consequência. Mas aí também, cá, tem aquela questão, né? Como a gente está falando sempre, é mudança de comportamento. Sem dúvidas. Se você não tem essa coragem de mudar o comportamento, se você paga, por exemplo, só como exemplo bobo, só para você entender, se você paga R$100 de uma conta que você não usa, que você realmente não tem aquele serviço, se você tem aquele serviço e gosta, tá tudo certo, viu? A gente não tá aqui para eliminar nada da vida de ninguém. Mas se você realmente está rasgando o dinheiro, no final de um ano, quanto você não vai gastar? E de repente você tira meia hora, 40 minutos, e fala assim, ó, se veste realmente com a armadura e fala assim, agora aquela outra pessoa que está do outro lado vai me atender, vai resolver o meu problema. Toma coragem, senta e faz. Vai demorar uma hora para fazer, mas vai demorar uma hora muito bem feita. Sim, você vai tirar aquela pedra, aquele ferro que está se arrastando pela tua vida, aí passa um ano, passa 2 anos, passam 3 anos e você não resolveu o problema. Encarar de frente isso, né? Sim, sim. Por isso que eu sempre falo, eu já falei aqui nos outros vídeos, mas é questão de você ser protagonista, saber qual que é o seu papel. Primeiro, Jo, a gente trabalha tanto. E como é que você não tem esse tempo para o seu dinheiro sem saber para onde ele está indo? Porque o seu tempo também ele é dinheiro, né? Nós vendemos isso, de certa forma. Quando a gente trabalha, a gente está vendendo, entre aspas, não sei, é uma colocação muito... Mas a gente está vendendo um pedacinho da vida da gente. Sim, Se a gente está rasgando isso, na verdade, a gente está rasgando um pedacinho da vida da gente. Esse pedacinho da vida da gente pode ser para ficar com o filho, pode ser para curtir com a família, pode ser para curtir com um amigo. E ao invés disso, não. Você não para organizar isso, tem que trabalhar mais para pagar mais contas e no fim da vida você não usou isso direito. Cá, digamos que a pessoa aceitou a mapear, que seja para fazer no papel, que seja para fazer na planilha, as despesas dela. Como é que a pessoa descobre que tal despesa ou tal conta é supérflua para ela, que ela pode eliminar isso? Josi, é a forma mais natural possível. Quando ela começa a fazer, ela mesma já começa a ter os starts do tipo, puxa vida, eu estou gastando com isso. Olha que legal. Eu estou gastando com aquilo. Por vezes, eu não preciso falar isso para ela, porque ela já sabe. Então, quando ela vem de encontro comigo, ela fala assim, puxa vida, Kátia, na hora que eu estava fazendo, eu percebi que... E aí ela já observa. Mas olha que legal. É muito interessante isso. A gente não precisa fazer uma planilha cheia de coisas. Não. A gente precisa fazer uma anotação só para a gente ter um retrato. Naquele retrato, às vezes as coisas são tão corridas na vida da gente que a gente fica na loucura e a gente não para para observar. Mas quando a gente faz essa anotação, é só para ter um retrato realmente, para a gente conseguir ver. Faz de conta que você sai e conseguiu ver aquilo lá. Você tendo essa anotação,
você vai só olhar e vai falar assim, nossa, quanto tempo eu passei pagando isso aqui. E realmente a pessoa descobre. Descobre. E tem muitas outras coisas, né? Muitas estratégias também que as pessoas podem ter que elas não precisam perder tanto tempo. Vou te falar o que aconteceu comigo semana passada. Eu tava tranquila em casa e aí eu recebi uma mensagem que teve um débito na minha conta de R$ 270. Não lembro, do antivírus. Aí eu falei, beleza, eu preciso do antivírus, mas quanto que veio R$ 270? Eu não lembrava mais, Josi, porque o débito tinha acontecido 2 anos antes. E ele estava para renovação automática depois de 2 anos. Aí vem os e-mails, eu não abro todos os e-mails, Não né? dá, a gente não dá conta. E só que na hora que eu vi que chegou a mensagem para mim do débito, eu falei, eu vou ter que parar agora. Porque eu não quero pagar 270. E aí eu liguei lá na empresa, até uma pessoa começou a falar comigo, ele era português, tinha coisas que a gente parece que é igual, mas não é, né? Mas moral da história, de 270, eu fechei com ele por 59. Negociou. Então, esse é o ponto, mas eu tinha um prazo para isso, porque e essa é uma questão também dessas questões de renovação automática, né? Porque aí você fala assim, vou fazer aqui a Amazon só por um tempinho. É só R$9. São só R$10. Sim. E na verdade não é fica, só isso. E fica, mas você não usa. Exatamente. Então esse é o ponto, sabe? É olhar para ver se de repente não aconteceu uma coisa como essa na sua conta. Sim. Porque ela vai... uma coisa são R$10, outra coisa pode ser quase R$300 na sua conta. E aí já passou o tempo, a pessoa vai falar, não vou te pagar de volta, não, e aí Já você vai ficar com o negócio que você nem usou. Antes porque... Exatamente. É parar quando realmente acontecer alguma situação e resolver. Tira da frente. Exatamente. É simples assim. Exatamente. Só mais uma última questão para a gente finalizar e já com compromisso de voltar. Olha só. No caso anterior, nós tínhamos algumas despesas que realmente podiam ser eliminadas, né? A gente corta a televisão, corta a conta disso, corta a conta daquilo. Mas, na verdade, muita gente pode estar falando assim, mas ok, eu não posso cortar nenhuma conta. Eu já fiz isso, eu já tentei mapear tudo, eu já eliminei o que eu podia, mas ainda assim não estou conseguindo. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Aumentar a renda. E como aumentar a renda? Josi, eu nunca vi tantas oportunidades de aumentar a renda como a gente está vendo, como eu vejo agora. Sim. Então eu vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, o meu ponto de vista tente aumentar a renda com as suas habilidades. Então aquilo que você é bom. Kátia, mas eu não sei no que sou boa. Converse com as pessoas que estão ao seu lado, porque elas com certeza sabem. Vão dar alguma dica. De repente você é uma boa pessoa para dar aula. Sim. Então, o que você faz que você é muito bom, que isso pode transformar em renda, sabe? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Outras coisas que você pode ter como renda extra. Você pode fazer pesquisa pela internet. Você pode ser cliente oculto de algumas empresas pela internet. Gente, olha isso. Você pode responder pesquisas. Então, assim, tem coisas que às vezes são mais simples e que você já pode ter um dinheiro a mais. Sugestão, faça aí, escolha aí 5 pessoas que estão próximas de você. Mande um WhatsApp para ela e pergunte: quando você fala ao meu respeito para outras pessoas, o que você diz sobre mim? Olha. É muito interessante isso. Outra coisa, o que você acredita que em mim é mais evidente nas minhas ações, nas minhas habilidades, e me dá um retorno. E aí você vai ver que as pessoas conhecem às vezes mais você do que você mesmo. Não deveria, mas isso acontece. Dali você pode ter uma oportunidade para transformar a renda extra. Além disso, hoje eu acredito muito que a internet, assim, avançou demais nessa questão da renda extra. Para quem tiver interesse, tem muitas oportunidades. Existem rendas extras que você não precisa, por exemplo, ter um dinheiro. Porque o grande desafio é assim, eu preciso investir então para ter uma renda extra? Se eu já não tenho dinheiro, eu vou investir como, né? Existem situações que você precisa sim investir, mas outras não. Uma renda extra que eu acho muito interessante. Você sabia que pelo menos 50% do que a gente tem em casa a gente não usa? 50%. Nunca parei para pensar em 50%, mas muitas coisas eu vejo. Muitas e eu dou coisas, bastante coisa. Exatamente, mas ainda do que você doa, se você parasse realmente ali e falasse, olha, hoje eu vou tirar o dia para ver o que realmente eu uso, você ainda ia doar muito mais. Sim. Doar ou desapegar, seja como for.
E aí, quando você quer fazer uma renda extra, é só você abrir o seu guarda-roupa. Nossa, Essa semana verdade. essa semana eu fiz uma live com uma pessoa que ela falou que ela que ela fez essa limpa no guarda-roupa para desapegar 50 pares de sapato. Nossa, é uma centopeia, na verdade. 50 pares de sapato era o estilo dela. Uhum. Se não for o seu de ter 50 pares de sapato, talvez seja de ter 50 outras coisas. Porque fica fácil a gente falar do outro, mas na verdade, a gente tem às vezes você também tem algumas coisas, né? Você tem camisas iguais. Você tem roupas iguais. Roupas de crianças que muitas vezes, assim, você usa 2, 3 vezes, já não cabe mais, porque as crianças crescem tão rápido. Sapatos de Exatamente. crianças. E a questão é, poxa, mas eu vou desapegar e por que não doar? Você pode doar e eu acho que precisa doar. Nós precisamos doar. Sim, sim. Nosso coração tem que ser primeiro um coração doador mesmo. Sim, sim. Existem momentos que a gente pode transformar isso também numa renda extra. Sim, E sim. aí, em qual E situação? tá tudo certo. E tá tudo certo. Por exemplo, né? Essa semana na live foi interessante que a moça falou assim, olha, eu faço uma doação para pessoa que me ajuda em casa. Só que a pessoa que ajuda em casa falou assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. Tem coisas que se você me der, eu não vou usar. Porque não é o meu estilo. Exatamente. Então, às vezes, a gente quer doar tudo, achando que as outras pessoas que precisam, elas precisam de tudo. E não necessariamente. Então, às vezes, você tem uma roupa ali que você usou 1, 2 vezes, você pode transformar em renda. Sim. Né? Porque, às vezes, você também pensa, puxa vida, o que eu posso transformar? É aquilo que você compraria. Você compraria aquela roupa que você tem ainda hoje? Compraria. Você precisa estar ciente de que o preço não vai ser exatamente como você pagou. Por um outro lado... Existem algumas marcas, eu não sei você, mas eu não faço muita questão de marca. Mas tem pessoas que fazem. Então, de repente, você tem uma roupa que você comprou de uma determinada marca, que outra pessoa faz questão disso. Nossa, e aí, só que a outra pessoa, ela não vai ter a condição que você teve de comprar. E de repente essa roupa que é tão importante para aquela outra pessoa que precisa e que gosta de marca, se você fosse doar, não seria tão importante. Você pode doar outra coisa para a necessidade dessa outra pessoa. Enquanto essa que você tem, que vale o custo da marca para essa outra pessoa, vai também te ajudar nesse momento, porque é o momento que você está precisando. Tudo, como a gente sempre fala, é equilíbrio, é entender o seu momento para fazer a coisa certa. E aí, nesse caso, é você fazer uma boa separação. Aquilo que eu vou doar, aquilo que eu posso pôr preço para desapegar. Sim. E tudo bem, vocês vão ver que vocês vão encontrar mais equilíbrio do que vocês imaginam. Com certeza. Gente, essa é a Kátia. Vamos fazer... Kátia, vamos fazer depois um vídeo sobre esses trabalhos extras que a gente pode citar para as pessoas, um especial só para isso. Com certeza. Para a gente dar dicas para as pessoas, que de repente as pessoas fazem isso de ligar para os amigos, mas ainda se sentem um pouquinho, ai, não estou muito seguro, mas de repente você, essa questão da doação de roupa, essa questão, você estava me falando de milhas, uma série de coisas assim que a gente estava conversando meio que nos bastidores. Vamos fazer um especial só para isso? Combinado. É isso. Fala, por favor, de novo a sua rede social, para quem puder, quiser e amar essa menina como eu amo, seguir, por favor. Nós prometemos que vamos fazer novos vídeos juntos, viu? Obrigada, Jô, mais uma vez pelo convite, viu? Fala a sua. Minha rede social hoje é o Instagram, @Kátia Santos Souza. Espero vocês, hein? Obrigada. Obrigada, Jô.